Olá, Jornal Sport News desta quarta-feira no ar. Confira os destaques do programa de hoje. Confira todos os detalhes da partida do Santos. Equipe paulista empatou por 0-0 com o Independiente em Avellaneda, na Libertadores da América, em um jogo em que a equipe paulista nem chutou. Expectativa para os 6 jogos que abrem hoje o segundo turno do Brasileirão. E ainda o sorteio dos mandos de campo dos jogos da Copa do Brasil nas semifinais. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Sport News. Hoje o Fluminense vai receber no Maracanã, 21h45, né? A equipe do Corinthians pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Danilo Avelar disse o seguinte sobre a partida, abre aspas, em se tratando de Corinthians, quando o momento é assim, existe pressão. Isso não é novidade para ninguém, mas não podemos transmitir essa pressão para dentro de campo, porque não vai ajudar em absolutamente nada. Devemos estar com as cabeças boas para lidar com esse momento delicado, fecha aspas, comentou o lateral esquerdo corintiano Danilo Avelar. Pelo Fluminense o discurso é semelhante, abre aspas, precisamos reagir contra o Corinthians e começar a escrever uma história melhor no segundo turno. Não podemos deixar para somar pontos na reta final, pois as dificuldades serão ainda maiores, fecha aspas, conscientizou-se o lateral direito Gilberto. Para ser bem sucedido neste meio de semana, contudo, o Fluminense não poderá contar com o meia equatoriano Júnior Sornosa, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita. Daniel e Marcos Júnior disputam a posição. Do lado do Corinthians, o técnico Osmar Loz apostou na entrada do volante Ralf na vaga de Gabriel e decidiu manter o esquema tático sem o centroavante. Mesmo após a má atuação diante do Grêmio, ele terá os retornos do goleiro Cássio, livre de suspensão, e do volante Douglas e do atacante Cleison, liberados pelo departamento médico. A arbitragem vai ser de Ricardo Marques Ribeiro, da FIFA de Minas Gerais, auxiliado por Guilherme Dias Camilo, da FIFA de Minas Gerais, e Sidmar dos Santos Melder, de Minas Gerais. Provável escalação do Fluminense do técnico Marcelo Oliveira: Júlio César, Gum, Ibanez e Digão, Gilberto, Richard, Jadson, Daniel ou Marcos Júnior, Ayrton Lucas, Matheus Alessandro e Pedro. O técnico é Marcelo Oliveira. O Corinthians de Osmar Loz, Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero e Cleison. O técnico é Osmar Loz. Hoje, 9:15 da noite, na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Cruzeiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com desconforto na coxa, o goleiro Marcelo Groi, que não atuou na vitória sobre o Corinthians, é dúvida para o confronto do meio da semana. Caso não possa atuar, Paulo Vitor, que estava suspenso, deve assumir a titularidade. O lateral direito, Leonardo Gomes, que vive boa fase, tem chance de seguir entre os titulares. Léo Moura e Maicon, que foram preservados na partida do último final de semana, ficam à disposição do técnico Renato Portaluppi. Recuperados de lesões, o zagueiro Bressan e o volante Michel viram alternativas para a partida diante da Raposa. Jael segue no ataque ao lado de Everton Cebolinha. Os gaúchos têm a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e levaram apenas 8 tentos. O técnico Mano Menezes acredita que pode tirar pontos do Grêmio no Rio Grande do Sul. No primeiro turno, o tricolor venceu a Raposa em Belo Horizonte, mas agora o time celeste quer crescer no Brasileirão. Para conseguir pontuar em Porto Alegre, o técnico Mano Menezes já confirmou que vai com força total. Ele inclusive terá o retorno de Arrascaeta no time. Diante do Bahia, ele estava suspenso. Para a partida, Edilson não vai para o duelo. Ele sentiu uma dor na coxa direita e foi constatado um edema no local. O atacante Ganiel também está fora com desgaste muscular e Rafael Sobis, com dores no pé direito, não entra em campo. A arbitragem vai ser de Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, auxiliado por Michel Correia, também do Rio de Janeiro, e Silberto Faria Siskin, também do Rio de Janeiro. Provável escalação da equipe do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi: Marcelo Groi ou Paulo Vitor, Leonardo Gomes ou Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez,
Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro e Luan, Everton e Jael. O técnico é Renato Portaluppi. O Cruzeiro de Mano Menezes, Fábio, Romero, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Arrascaeta, Robinho e Barcos. O técnico é Mano Menezes. Hoje o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque. O lateral Diogo Barbosa disse o seguinte sobre a partida, abre aspas, nós falamos que é importante não levar gol, sabemos a qualidade lá na frente. Se não tomarmos gol com a qualidade na frente, vamos fazer e consequentemente ter a vitória, fecha aspas, afirmou o lateral Diogo Barbosa. O Alviverde vem de triunfo por 3-0 na Bahia sobre o Vitória, mesmo preservando os titulares em busca da terceira vitória consecutiva na competição. Na sexta colocação com 33 pontos, a equipe de Felipão está a 8 pontos do líder São Paulo. Além disso, disputa a semifinal da Copa do Brasil e as oitavas da Copa Libertadores. Completou o Diego o seguinte, abre aspas, é importante um grupo forte. Mesmo mudando peças, o time continua jogando bem e conseguindo as vitórias. Mesmo com esse calendário cheio, estamos conseguindo bons resultados, fecha aspas, disse o Diogo Barbosa, que não esclareceu qual será a equipe titular nesta quarta-feira. Mas o Glorioso vive uma situação oposta. Perdeu de 3-0 para o Atlético Mineiro em casa no fim de semana, completando 4 jogos sem triunfo no Brasileirão. Com 23 pontos, a proximidade com a zona de rebaixamento já começa a preocupar. O volante Rodrigo Lindoso, com lesão na parte posterior da coxa direita, não vai atuar, porém Matheus Fernandes retorna de suspensão e vai ocupar a vaga. O time só será confirmado minutos antes do confronto, porém o volante Jean deve ganhar a vaga de Gustavo Bochecha, reforçando a marcação. O lateral direito Marcinho, elogiado pelo técnico da seleção brasileira Tite, retorna de suspensão e pega a vaga de Luiz Ricardo, muito criticado contra o Galo. No comando do ataque, o uruguaio Rodrigo Aguirre, que não vem rendendo bem, pode perder o posto para Brenner ou até mesmo Rodrigo Pimpão. No primeiro turno do campeonato, os dois times se enfrentaram logo na estreia no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e empataram por 1-1. Naquela ocasião, o venezuelano Alejandro Guerra abriu o marcador para o Verdão, mas Igor Rabelo garantiu a igualdade no marcador. A arbitragem vai ser de Anderson Daronco da FIFA do Rio Grande do Sul, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, ambos do Rio Grande do Sul. Provável escalação do Palmeiras do técnico Luiz Felipe Scolari, o Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Borga. O técnico é Luiz Felipe Scolari. O Botafogo de Zé Ricardo, Saulo, Marcinho, Geo Carli, Igor Cabelo e Moisés, Jean, Matheus Fernandes, Luiz Fernando, Renatinho e Leonardo Valência, Rodrigo Aguirre, Brenner ou Rodrigo Pimpão. O técnico é Zé Ricardo. Hoje, às 21 horas, hora de Brasília, na Ilha do Retiro, o Sport recebe o América Mineiro, duelo de desesperados na tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico Adilson Batista tem problemas para armar sua equipe. Na lateral direita, Aderlan e Norberto estão fora, o primeiro por suspensão após ser expulso, já o segundo ainda faz tratamento médico. Um dos volantes terá de ser improvisado. Na esquerda, Carlinhos também está suspenso e não entra em campo. Giovani retorna à equipe e assume a posição. Ele ficou fora do último duelo, pois está emprestado pelo Fluminense e por contrato não pode entrar em campo. O Meia Rui ressalta que o objetivo do Coelho é permanecer na primeira divisão e o time é forte para conseguir se garantir na Série A. O Sport tem um desfalque importante para o jogo contra o Coelho. O atacante Rogério foi expulso no duelo contra o Santos. Morato deve ser a opção do técnico Eduardo Batista. A arbitragem vai ser de Jailson Macedo Freitas da Bahia, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos da Bahia e ele Carlos Franco de Oliveira, também da Bahia.
Provável escalação do América Mineiro do técnico Adilson Batista: João Ricardo, Zé Ricardo, Messias, Matheus Ferraz e Giovani, Leandro Donizete, Juninho, Wesley e Rui, Luan e Rafael Moura. O técnico é Adilson Batista. O Sport de Eduardo Batista: Magrão, Cláudio Vinck, Ronaldo Alves, Hernando e Sander, David Ferreira e Gabriel, Marlone, Morato e Hernani. O técnico Eduardo Batista. Mandos de campo dos jogos da Copa do Brasil, semifinais estão definidos. Olha, Flamengo e Corinthians, os jogos serão no mesmo horário. Aí vão a crítica à CBF, porque muitos torcedores que gostam também de acompanhar os outros times não vão poder, porque os jogos encavalam no mesmo horário. Então tinha que ser diferente. Muito jornalista, muito comentarista também quer acompanhar ambas as partidas e tem que ficar de olho nos dois jogos ao mesmo tempo. Então, cabia ser um jogo na quarta e outro na quinta, ou um jogo de 7h30 e outro de 9h45. Então, até nisso a CBF erra, porque organização é o que ali não tem. Jogo de ida entre Flamengo e Corinthians na quarta-feira, 12 de setembro, que inclusive é entre os amistosos da seleção Estados Unidos e El Salvador, né? Primeiro jogo é dia 7 de setembro contra Estados Unidos e Nova Jersey, e segundo jogo contra El Salvador. Então, no meio desses amistosos aí da seleção, tem isso aí, os clubes desfalcados. No mesmo horário e dia, tem Palmeiras e Cruzeiro. Aí, na quarta-feira, 26 de setembro, 21h45, o Corinthians visita o Flamengo. O Flamengo decide em casa e o Cruzeiro visita o Palmeiras. O Palmeiras decide em casa. Aí, como você está vendo, jogos às 21h45. Então, para o torcedor que gosta de acompanhar a Copa do Brasil, sem que precisar estar vendo o jogo tranquilo lá na sua casa, a CBF podia ter se organizado, né? Colocar um jogo na quarta, outro na quinta, qual o problema, entendeu? Mas já que não quer fazer assim, coloca um jogo de 7h30, outro jogo de 9h45, até porque o acordo que tem com a Rede Globo é de mostrar um jogo, né? Que a Globo vai mostrar um jogo. Se quiser mostrar os dois, então mostra um de ida, outro de volta. Então é uma desorganização da CBF, né? Por conta de que quer mostrar as partidas da Globo, né? E aí a CBF acaba dificultando o calendário aí, jogos em cavalar. Eu sou totalmente contra, porque o futebol brasileiro tem espaço para não ser isso aí. Hoje às 7h30 na Arena Fonte Nova, na Bahia, Bahia e Internacional se enfrentarão pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto do meio de semana, o técnico Anderson Moreira conta com o retorno do zagueiro Thiago, que cumpriu suspensão no empate sobre o Cruzeiro. Apesar da boa atuação diante dos mineiros, Douglas Grolli volta ao banco de reservas. O restante do time deve ser o mesmo que vem atuando nas últimas partidas. No primeiro turno, quando as duas equipes se enfrentaram, o Colorado levou vantagem ao vencer por 2-0. Embalado por 4 vitórias consecutivas, o Internacional, que ocupa o segundo lugar com 38 pontos, quer chegar na liderança da competição. Para isso, os vermelhos precisam vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do São Paulo diante da equipe do Paraná. O técnico Dair Helman terá as ausências do lateral direito Fabiano, os atacantes Nico Lopes e Jonathan Alves, que estão suspensos por acúmulo de cartões. Com desconforto muscular, o meia D'Alessandro segue desfalcando o Colorado. A novidade entre os relacionados é o meio-campista Sarrafiori, de 21 anos, que pela primeira vez integra o grupo principal. Recuperado de um edema no pé direito, o lateral Zeca treinou normalmente e deve retomar a sua posição. Do meio para frente, Camilo, Luca e Rossi disputam 2 vagas. Por último, o zagueiro Vitor Cuesta, que estava suspenso, volta a compor dupla de zaga ao lado de Rodrigo Moledo. A arbitragem da partida vai ser de Santa Catarina, composta por Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Elton Nunes e Alex dos Santos, ambos de Santa Catarina. Provável escalação do Bahia do técnico Anderson Moreira: Anderson, Bruno, Lucas Fonseca, Thiago e Léo, Gregory, Elton, Vinícius e Zé Rafael, Elber e Gilberto. Técnico Anderson Moreira. O Internacional de Odair Helman: Marcelo Lomba, Zeca,
Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Luca ou Camilo, Rossi e Potker. O técnico é o Odair Hellmann. Paraná e São Paulo vão entrar em rota de colisão hoje a partir das 7h30 da noite no estádio Dorival de Brito. Após rodar seu elenco nos 3 últimos compromissos, Diego Aguirre deve promover a escalação dos seus 11 ideais nesta quarta-feira. Com o departamento médico vazio e sem jogadores suspensos, o comandante uruguaio espera não dar chance ao azar. O São Paulo vem de 4 vitórias seguidas e manter a mesma concentração contra o último colocado é a principal preocupação da comissão técnica. Há 5 jogos sem vencer, o Paraná tenta resgatar a confiança depois da frustrante derrota para o Internacional, justamente o principal concorrente do São Paulo na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, por causa de um gol sofrido aos 51 minutos do segundo tempo. Claudinei Oliveira não contará com o lateral esquerdo Igor, que recebeu o 3º cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. As opções imediatas são Mansur e Marcelo Bess, ambos sem ritmo de jogo. Por isso não será descartada a improvisação de Gaia no setor. O zagueiro Kleber Reis e o volante Alex Santana, por outro lado, estão suspensos, enquanto os meias Natson e Michael Suel seguem vetados pelo departamento médico. A arbitragem vai ser de Pericles Bassos Pegado Cortez de Pernambuco, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite, ambos de Pernambuco. Provável escalação do técnico Claudinei Oliveira, provável escalação do Paraná: Richard, Júnior, René, Ryan e Bass ou Kleber Reis, Leandro Vilela, Alex Santana ou Jean Lucas, Caio Henrique, Rodolfo, Silvinho e Grampola. O técnico é Claudinei Oliveira. O líder São Paulo, de Diego Aguirre, Sidão, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Hudson, Jusilei e Nenê, Everton, Rojas e Diego Souza. O técnico é Diego Aguirre. O Santos foi a Avellaneda, na Argentina, e empatou por 0-0 com o Independiente, num jogo que decepcionou e chamou a atenção da torcida, porque o Santos não finalizou nenhuma vez. Isso não é brincadeira, nenhuma crítica não, é uma informação. O Santos não chutou ao gol nenhuma vez durante 90 minutos. A equipe do Santos foi totalmente incompetente na partida para criar jogadas, porque a posse de bola do Independiente foi esmagadora em cima da equipe do Santos. O Independiente teve muitas chances, o Santos teve muita sorte, porque era para ter tomado 1 ou 2 gols. Teve gol que não entrou em cima da linha, chance incrível que o jogador do Independiente desperdiçou. Então o Santos tem que agradecer por esse empate por 0-0 em Avellaneda. Aí você vai me dizer, o estádio estava lotado, mas e os jogadores do Santos não podem chutar uma vez no gol com o estádio lotado? Não é possível. A partida de ontem foi uma das piores partidas da temporada do Santos, onde o time não chutou nenhuma vez. Como é que podia ganhar o jogo? Como é que podia fazer um gol se o time nem chutar? Chuta errado, chuta de longe. Agora, dizer pra torcida que estádio lotado contra o América Mineiro, não tá falando, Cuca, do jogo do América Mineiro. A gente tá falando do jogo de ontem contra o Independiente em Avellaneda, onde o Santos não chutou uma única vez no gol. Isso é uma vergonha. Chuta de longe, teve oportunidade para chutar, o Independiente foi para cima, criou oportunidades, não teve competência de efetivar, porque os gols que a equipe do Independiente perdeu e a sorte que o Santos teve de não tomar 2-3-0 fora de casa foi muito grande. Agora vai jogar na Vila Belmiro, não tem vantagem contra uma equipe tão forte como é a Independiente, e o Santos vai ter que chutar, porque como é que pode fazer
Gol se nem chuta. Não chuta, não pode fazer o gol. O gol, a bola não vai sair voando e entrar dentro da rede. Precisa de uma jogada, precisa de criatividade, precisa de velocidade, precisa de armação, precisa de troca de passes e precisa de articulação. O Santos nem trabalhar a bola ontem conseguiu. Então foi uma vergonha, a partida foi horrível. Como você viu aí, né, as datas dos jogos da Copa do Brasil, né, das semifinais da Copa do Brasil, estão justamente no meio dos amistosos da seleção contra Estados Unidos e El Salvador. Além disso, os jogos estão no mesmo horário, que é um acordo feito com a TV Globo, porque cada região aí vai recebendo o seu jogo. Por exemplo, São Paulo e Minas Gerais recebem um jogo, Rio de Janeiro e São Paulo recebem outro. Então aí a gente vê como a CBF negocia mal, é um acordo feito com a TV Globo que prejudica quem quer ver o jogo do seu time do coração e quer ver também o outro jogo das semifinais, mas não pode, tem que ver ou dois jogos ao mesmo tempo ou só ver os melhores momentos ou VT de outro, então é muita desorganização. Olha, amanhã o Jornal Sport News está de volta com muitas informações, a repercussão completa dos 6 jogos que vão abrir o segundo turno. Antes de terminar o programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora um dado estatístico para o São Paulo, que tem que manter essa passada no segundo turno, porque ano passado o Corinthians terminou o primeiro turno, foi campeão, com 47 pontos. O São Paulo tem 41 e o Corinthians ainda sofreu muito para ganhar. Então, foco total no tricolor. Amanhã o Jornal Sport News volta. Muito obrigado pela sua audiência.